Na palavra de Deus há um texto muito interessante em Romanos capítulo 10, que diz assim, versículo 17: E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé não entra na minha vida através de qualquer assunto, de qualquer conhecimento, mas sim da palavra de Deus. Okay? Se eu não leio a Bíblia, não ouço mensagens explicativas, se eu não leio as Escrituras, eu não tenho um contato com as Escrituras, a fé não entra no meu coração. Simples assim. Você não nasce com fé. Okay? Existe a interpretação errada de fé. A interpretação de creia em você mesmo, acredite em você. Isso daí é papo de autoajuda. Nós estamos falando aqui da fé bíblica. A fé bíblica é direcionada a Deus. A fé bíblica é direcionada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Senhor Todo-Poderoso. Então, se a minha vida está em linha com o Senhor, ok? Ela está porque eu ouvi a palavra do Senhor. E quando eu ouço a palavra do Senhor, entra a fé no meu coração, porque a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. A fé é um presente que Deus nos dá para que o meu espírito, que estava adormecido desde o meu nascimento, ele acorde quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e cresça. Quando a gente fala em vida espiritual, precisa crescer, é o meu espírito que precisa crescer. E a minha mente precisa ser renovada. Eu preciso de renovação mental. E a renovação mental é baseada nos princípios da Bíblia. Então eu estou lá falando sobre problemas, morte, doenças, etc. Tudo bem, isso é real, isso está acontecendo, tudo bem. Só que eu não me deixo levar por essa mensagem negativa. Por quê? Porque na minha mente começa a vir mensagens de Deus. Eu sou o Senhor que te criou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas. Se eu não crer, eu sou enterrado vivo. Isso é verdade. Né? Se eu não tiver fé, a minha vida vai sendo destruída aos poucos. Por quê? Porque a minha mente não compreende nada além daquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco e assim por diante. Então, vamos falar um pouquinho sobre renovação da mente. Como é que a gente renova a mente? Renova-se a mente através da Bíblia. E a Bíblia precisa ser lida sistematicamente. Eu tenho aqui, claro que eu tenho aqui uma tradução, uma Bíblia, uma tradução, essa aqui é a Bíblia de Estudo NAA, né, que é a nova versão Almeida atualizada, e é claro que ela tem comentários, etc., por isso que ela é gigante assim, né? Mas a Bíblia precisa ser entendida assim. Primeiro eu tenho o Antigo Testamento, eu tenho o Novo Testamento. São dois blocos de livros. Eu tenho a Bíblia com 66 livros, 39 estão no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Quando você for ler, leia sequencialmente. Vai ler um salmo, por exemplo? Leia o salmo inteiro. Vai ler um livro histórico, por exemplo? Você vai pegar o livro de Josué para ler? Vai lendo o livro todo. Você vai ler, por exemplo, os evangelhos? Leia o evangelho todo. Não fica pensando, buscando aqui um negocinho, outra coisinha, porque a Bíblia não é um livro mágico, que você pega um texto aqui, tira ele do contexto e ele vai funcionar para você como se fossem pílulas mágicas. Isso não existe. O que a gente precisa compreender é que as Escrituras nos servem de base para a vida espiritual. Como é que eu vivo a minha vida espiritual? Como é que o meu espírito, que nasce de novo em Cristo Jesus, pode crescer saudavelmente? Ele só cresce saudavelmente através da Bíblia. Através da Bíblia e das outras ferramentas, né? Que são a oração, a ceia do Senhor, né? A ministração da palavra e assim por diante. Quer dizer, a gente tem várias ferramentas que são utilizadas para a gente poder crescer. Mas sem a Bíblia, a minha oração fica infrutífera, sem a Bíblia, a minha vida de culto fica infrutífera, fica perdida. Não é? Por que você tem tanta gente que fala de Deus e vive uma vida diferente de Deus? Fala de Deus e vive diferentemente. Porque não tem base.
A base desse pessoal, muitas vezes, é uma música bonita, né? Então a pessoa pega uma música, uma letra, nossa, que lindo isso daqui. Tudo bem, é uma poesia, mas não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Então isso não renova a sua mente. O que renova a sua mente é a Bíblia. Tá claro isso? Agora, como é que eu faço? Eu preciso começar o dia com a Bíblia. Eu preciso, ainda que seja, gente, olha, quando eu falo leia o livro inteiro, não é leia o livro inteiro de uma vez. Leia pedaços, mas leia. Né? Toda a Bíblia tem uma subdivisão, divide em blocos de assuntos, já ajuda pra gente. Então, às vezes tem lá 3, 4, 5, 10 versos naquele bloco, leia aqueles 3, 10 versos, ore ao Senhor, fale com Deus, pergunte para a Bíblia o que é que aquilo significa para a sua vida e assim por diante. Isso vai renovando a sua mente. Por quê? Porque enquanto a minha mente trabalha com os conceitos humanos, a Bíblia trabalha com conceitos espirituais. Ela começa a confrontar as minhas crenças. E ela vai mudando a minha vida. Ok? Essas crenças que nós temos na mente, elas são formadas desde a nossa infância através de uma série de coisas, tradições, conversas da família, ditados populares, experiências que a gente já teve, mas essas crenças precisam ser confrontadas à luz da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu preciso ter uma vida devocional. Aqui em casa, por exemplo, todos os dias de manhã, eu e minha esposa sentamos, abrimos o texto da Bíblia, lemos um pedaço da Bíblia, comentamos, oramos pela vida, pelos nossos filhos, pela nossa vida, pela saúde, oramos pelas pessoas que estão enfermas, oramos, clamamos ao Senhor juntos, participamos juntos da ceia do Senhor, comemos a ceia juntos, todos os dias. Né? E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a ceia também é um elemento didático de nos lembrar da sua morte e ressurreição, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então não é um ritual, não é uma coisa mágica, não é aquele pãozinho é mágico, não. A gente come o pão e bebe o cálice lembrando que Jesus disse, este é meu corpo que é partido por amor de vós, fazer isso em memória de mim. Eis aqui o cálice, que esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então nós fazemos isso todos os dias e isso gera em nós uma fortaleza espiritual para enfrentarmos o dia. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas lutas, mas a gente precisa fazer isso devocionalmente. Se você quer fazer sozinho, faça sozinho. Se quer fazer com sua esposa, faça com seu marido, com seus filhos, como você achar que é melhor. Agora, o evangelho tem que voltar para dentro de casa. Sabe o que aconteceu? As igrejas, elas por força da necessidade, elas assumiram toda a responsabilidade que seria da família. Então a igreja ensina a criança, a igreja ensina o adolescente, a igreja ensina o jovem, a igreja ensina o homem, ensina a mulher, ensina o casal, a igreja traz as pessoas e diz, você vem orar aqui conosco, vem aqui orar conosco, vem aqui estar conosco, vem ao culto. E a nossa casa fica um vazio, né? Fica um vazio. A tentativa de se resolver isso foram as células, mas as células muitas vezes elas são com quem? Com o vizinho, ou com o cara que atravessa a cidade porque gosta de mim ou porque eu gosto dele, atravessa a cidade para a gente estar junto. Não é isso. O evangelho tem que voltar para dentro de casa. O evangelho tem... Eu não estou dizendo que uma coisa exclui a outra. Eu estou dizendo a importância da casa ser uma casa de oração, uma casa de Deus, uma casa onde princípios bíblicos são falados, onde a gente ora juntos, onde a gente confia juntos. Meus filhos, quando a gente se encontra, a gente vai comer juntos alguma coisa, termina, a gente toma ceia juntos. É uma forma de manter acesa a chama espiritual. Isso é extremamente importante. Né? Agora, você despreza isso, o que acontece? De manhã você acorda, tem notícia ruim. No meio do dia tem notícia ruim. À noite tem notícia ruim. Você dorme com notícia ruim na cabeça. Acorda no dia seguinte, já acorda triste. Aí tem mais um problema, outro problema, outro problema. Chega uma hora que você entra num pânico muito grande. O que é que o pessoal está falando hoje? Todo mundo está falando hoje sobre doenças mentais que estão ocorrendo na época da pandemia. As pessoas estão ficando enfermas da mente. Por que enfermas da mente? Porque o espírito está fraco. Vamos ficar por aqui? Tem mais por aí, tá bom? Me acompanhe sempre
nesses vídeos de perguntas e respostas. Espero que esteja ajudando. Deus te abençoe.